Olá, queridos, estamos aqui novamente, agora na aula 13 de gestão da cadeia de suprimentos. É a última aula que nós teremos aqui de maneira assíncrona com a explicação do conteúdo em vídeo, tá bom? A partir da aula 14, ou seja, 14, 15, 16 e 17, os conteúdos estão nas aulas atividade que vocês devem cumprir e entregar para que eu consiga fazer a somatória da pontuação e os apontamentos de presença. Por favor, não deixem de entregar as atividades. Elas serão a segurança de que nós consigamos fechar a P2 e vocês estejam assim aprovados na disciplina. Bom, nós estamos então para a última conceituação importante e nós vamos falar de localização. Ou seja, nós vamos definir a questão de instalação de uma empresa. Para isso, a gente precisa conhecer alguns conceitos que são importantes. Então, vamos entender um pouquinho esses conceitos. Quando nós falamos de instalação, nós podemos descrever que uma empresa ela tem a possibilidade de instalar a sua atuação, seja hoje no ambiente físico ou em um ambiente virtual. Quando nós estamos falando do ambiente físico, essa decisão ainda precisa conter mais informações, mais dados, mais análises. Por quê? O local de instalação pode ou não, definir também o sucesso de cada um dos empreendimentos. E mais uma vez, antes da gente chegar na definição de instalação física de empresas, eu peço para vocês pensarem um pouquinho. Ao longo da vida de vocês, vocês já tiveram que tomar decisões de instalação ou a sua família teve que tomar essa decisão por você? Então, quando nós definimos onde nós vamos morar, quando nós definimos onde nós vamos estudar, quando nós definimos os ambientes que nós vamos frequentar, nós estamos falando de definição de instalação. Hoje, quando a gente olha para esse mapa aqui do Google Maps, que eu peguei aqui uma foto, nós estamos falando em entender por que as pessoas estão posicionadas em determinado ambiente. Então, você pode, por exemplo, ter escolhido estudar na FATEC porque ela fica próxima à sua casa. Você pode ter definido estudar na FATEC porque, ao invés de ficar perto da sua casa, fica perto do seu trabalho. Você pode ter escolhido estudar na FATEC porque, além disso, ainda é um local de fácil acesso, por exemplo. Assim, são determinadas situações e determinados quesitos que nós temos que levar em consideração para definir onde nós vamos nos situar. Seja pessoa física, nós, ou pessoa jurídica, as empresas. Quando a gente fala das empresas, outros quesitos vão ter que ser analisados. Nós precisamos pensar em outras situações, mas de uma maneira geral também são situações que nós enfrentamos como pessoa física, tá bom? Então, antes de começar a entrar na metodologia, no método, eu vou pedir para vocês olharem aqui comigo. Eu vou fazer algumas perguntas e depois eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Imagine que você não tem nenhuma limitação financeira, tá certo? E você quer instalar a sua empresa. Então, o seu objetivo
por exemplo, do início do próximo ano, é instalar a sua empresa, pensando que você não tem limitação financeira. Qual é a primeira coisa que você precisa definir antes de falar, olha, eu vou instalar, por exemplo, a minha empresa, deixa eu pegar a canetinha aqui, eu vou instalar a minha empresa em São Paulo. Antes de você chegar nessa decisão, o que você precisa analisar? O que você precisa definir? Gente, para chegar a essa decisão inicial, nós precisamos inicialmente definir qual é o ramo de atividade. Porque dependendo do ramo de atividade, outras regiões são mais adequadas. Vou dar um exemplo do pessoal que está aqui, tá bom? Se eu falar para o Zé, Zé, você vai abrir um frigorífico. Tá pensando aí na sua atividade profissional, certo? Quais são os locais mais adequados hoje quando a gente pensa em um frigorífico? A gente está falando, por exemplo, aqui da região central do país, em Goiás, ou em Mato Grosso do Sul, ou aqui no Mato Grosso, certo? Por quê? Porque são regiões que existem grandes espaços territoriais, e a gente tem ouvido falar muito de desmatamento, tá certo? E essas regiões, elas podem, por exemplo, conter aí as suas cabeças de gado, para depois essas cabeças serem abatidas e depois serem acondicionadas no seu frigorífico, ok? Gente, então eu preciso pensar em qual é o meu ramo de atividade antecipadamente, para depois começar a pensar nas possibilidades de instalação da minha empresa. Isso é o inicial, é o pontapé que vai descrever onde que eu vou atuar, tá bom? Bom, além disso, além de definir antecipadamente o ramo e depois pensar onde é a minha atuação, eu preciso pensar em outros quesitos. Mas eu vou contar uma historiazinha para vocês para apontar que algumas coisas podem interferir nesse processo de escolha, tá bom? Bom, então vamos às questões que fazem com que essa interferência seja mais forte, que elas tenham e desempenhem um papel mais importante, tá bom? Tá aqui. Antes de pensar na minha instalação, além de considerar o meu ramo de atuação, aquilo que eu quero desempenhar como empresa, eu preciso considerar outros fatores. Então, o primeiro fator que eu preciso considerar é a distância que a minha empresa terá em relação à matéria-prima. Os meus fornecedores estão perto ou estão longe? Esses fornecedores, por conta dessa distância, eles podem querer cobrar um preço maior pela matéria-prima? Eu terei facilidade com relação a tempo e segurança para ter essa matéria-prima na minha empresa? Ou seja, em um primeiro momento, eu preciso analisar que a proximidade com o meu fornecedor é algo importante. Então, quanto mais perto eu esteja do meu fornecedor, melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Pensando na contrapartida, eu também preciso analisar qual a distância que eu tenho do meu consumidor. O meu consumidor, ele vai me acessar de maneira fácil?
Ele vai comprar de maneira fácil. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala de determinadas atividades, a gente pergunta: tem estacionamento no local? Eu consigo guardar o meu carro com facilidade? Ou eu preciso chegar a partir de outro meio de transporte? Então eu vou pensar na distância que o meu consumidor, o meu foco de atuação terá em relação à minha atividade. Isso também é fundamental, é um elemento que precisa ser considerado. Mas, gente, é 100% das vezes que eu consigo estar perto do meu fornecedor e do meu consumidor ao mesmo tempo? Não. Não é sempre que isso acontece. Então, mais uma vez, quando eu não tenho essa possibilidade de estar próximo dos dois, eu preciso pensar no ramo de atividade. Eu lembro que eu contei para vocês, se eu não me engano, na última aula de gestão financeira gravada, se eu não me engano, a questão da Coca-Cola e das fontes de recurso que ela utiliza para produzir, que é a água. Gente, é melhor para a Coca-Cola estar mais próxima de uma fonte de água, que é, quase que a totalidade do seu produto, né? É água com sabor, mas é água. Ou é mais fácil ela estar perto do consumidor. Então ela abre uma fábrica que é perto do consumidor ou perto dessa fonte de recurso que estará presente no seu produto, que é uma matéria-prima para eles. A Coca-Cola ela vai estar mais perto, obviamente, de onde ela tem disponibilidade dessa matéria-prima. A distribuição é que vai se responsabilizar depois, futuramente, para que o seu produto chegue mais perto do seu consumidor. E tem estudos, eu nunca cheguei a constatar, fazer o cálculo, de que a Coca-Cola está em 99% dos países do planeta. Ela não tem fábrica em 99% dos países do planeta, mas ela chega, os seus produtos chegam em 99% dos países do planeta. Por quê? A sua análise de localização prioriza a proximidade com esta fonte de matéria-prima necessária para a sua produção, tá bom? Ah, professora, mas existem algumas situações que eu preciso estar mais perto do meu consumidor? Com certeza. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi ao longo de 10 anos da minha vida profissional. Eu atuei na universidade, na 9 de julho, Uninove, por 10 anos, por mais de 10 anos da minha vida. E qual era a proposta da Uninove, né? Esquecendo aí a questão de pandemia, porque mudou, né, a situação. Mas pensando na questão de localização, qual que era a proposta? A proposta da Uninove abrir, né, as suas estruturas, né, os seus polos, os seus campos na proximidade de um metrô. Por quê? As pessoas em São Paulo, elas circulam muito através do metrô. Então, isso traria uma proximidade em relação aos consumidores do produto que é a educação. Então, ela abriu uma faculdade perto ali do Terminal Santo Amaro e também ali do metrô que foi se desenvolvendo em Santo Amaro, na região sul. Depois ela abriu uma na Vila Prudente, ela já tinha uma na Estação Barra Funda e já tinha uma na Estação Vergueiro. O único campus da universidade que não estava perto, na boca de um metrô, foi a primeira unidade, que foi a unidade da Vila Maria, onde nasceu essa universidade, tá? Que foi ali instaurado porque já existia uma escola da família no local, mas todas as outras posteriores foram instaladas perto do metrô. E depois instalaram-se os polos. Os polos
para atender determinadas regiões de São Paulo que não tinham também universidades que ofereciam cursos relacionados à medicina. Então, um polo em Guarulhos, um polo em São Bernardo, um polo em Osasco, tudo para pensar na proximidade com consumidores que não tinham aquele tipo de serviço disponíveis. Então, o curso de medicina hoje está nesses polos importantes. Então, perto da gente, em São Bernardo, a gente tem um curso de medicina da universidade, proximidade com o consumidor, tá bom? Porque nesse caso, é um serviço de prestação de educação, né? O fornecimento, o que eu tenho de fornecimento? Tenho fornecimento de materiais de limpeza, materiais de segurança, materiais de escritório, mas a atividade principal da empresa é oferecer serviços de educação. Então é melhor estar perto do consumidor. Existem outros itens que eu preciso considerar. Por exemplo, aqui, recursos de produção. E no Brasil está muito complicado, gente. Já foi complicado há uma década atrás e agora está complicado novamente. Quando eu falo desses recursos de produção, eu estou falando basicamente da produção de energia elétrica para fazer com que essas fábricas, lojas e prestações de serviço funcionem. Então, preciso de energia elétrica, tá? E também de água, recursos hídricos, porque a maioria dos processos produtivos também utiliza-se da água para conseguir executar as suas operações. Sem energia elétrica, sem água, impossível conseguir produzir. Só que no Brasil nós estamos com uma escassez de recursos hídricos. Gente, recurso hídrico no Brasil, como vocês podem ver na imagem, ele chega a corresponder, quando nós estamos numa situação normal, a mais de 80% da geração de energia elétrica. As hidroelétricas, a partir das barragens, a imagem que nós temos aí, chega a ser produzida quase que na sua totalidade por essa matriz energética. Mas com a escassez de recursos hídricos, então muitas barragens elas estão desativadas porque não existe água suficiente para mover as turbinas que fazem a geração de energia. Além disso, se eu não tenho água para mover turbina, eu também não tenho água em suficiência para consumo. Então, nós passamos por uma situação complicada. Apesar de que as pessoas estão acompanhando nessa semana aqui em São Paulo, que nós temos muita chuva, muita chuva, muita chuva, gente, nós estamos com muita chuva agora, no mês de dezembro e no final do mês de novembro. Só que nós temos uma previsão que para o verão do próximo ano, de 2022, nós tenhamos uma redução no volume de chuvas no verão, que é onde existe o maior acúmulo de água, né? No verão a gente tem maior possibilidade de encher essas barragens, encher onde nós temos, né, os recursos que vão acondicionando a água, na Cantareira, no Jaguaré e assim por diante. Então nós não temos esses recursos em abundância. Nós tivemos uma época no Brasil, alguns vão se lembrar, Carlos, José, Marcelo, vocês vão se lembrar da escassez que nós tínhamos de energia e com isso a gente teve racionamento de energia. Nós podíamos gastar até uma certa quantidade de energia por mês, senão a tributação era gigantesca. E nós corríamos o risco de determinados dias e horários não ter energia, desligar porque não tinha para todo mundo. As empresas compraram um gerador e faziam a geração da sua energia a partir do óleo diesel, a partir da gasolina. Gente, isso fez com que muita coisa aumentasse. E é o que nós temos replicado agora nesse ano. Alguns estudiosos dizem que nós podemos ainda ter racionamento de energia e de água. Assim,
nós em casa não consumimos energia e água e as empresas também não têm para produzir, certo? Então, quando eu penso em instalação, eu penso também nisso. Por isso que algumas empresas estão, ó, indo embora do Brasil, tá? Eu vi uma notícia de que a Heineken ia instalar uma indústria aqui no Brasil e ela desistiu. A principal mensagem que ela passou é que as pessoas estavam reclamando que ela ia instalar a fábrica perto de um sítio arqueológico e podia danificar esse recurso natural importante. Só que existem outros motivos. Essa questão de não ter energia e não ter recursos hídricos pesa muito na decisão da instalação de uma fábrica de cervejas, de bebidas, tá bom? Bom, uma outra questão também precisa ser observada é a questão da disponibilidade, da qualificação e do custo da mão de obra, recurso humano. Eu tenho pessoas para trabalhar na minha empresa? Essas pessoas, elas são qualificadas de maneira suficiente para trabalhar na minha empresa? Qual é o custo de pagamento de mão de obra? Então, todas essas informações precisam ser levadas em consideração na hora de definir a localização e instalação da minha empresa. Às vezes, o custo por uma determinada mão de obra é muito baixo. Eu falo, não, vou colocar minha empresa aí porque o custo, ó, é baratinho. Gente, só que não tem qualificação, as pessoas não sabem fazer. E aí, adianta ser barato? Não, porque isso envolve um outro conceito, que é a questão de eficiência. Pessoas menos qualificadas são menos eficientes, ou seja, produzem menos. Se produzem menos, não adianta custarem mais barato, tá bom? Então, preciso pensar nisso. Quando eu penso na mão de obra, eu tenho em quantidade suficiente para atender a minha empresa? Ela é qualificada também de maneira suficiente para atuar na minha empresa? E qual é o custo dessa mão de obra? Eu avalio esses quesitos, tá bom? E por último, eu também avalio a pressão da sociedade em relação às ações da minha empresa. Eu já vi, por exemplo, grandes shoppings que na fase de projeto haviam definido que iriam ser instalados em determinado local e mudaram o seu local de instalação, tá? Eu vi um grande shopping em São Paulo que estava pronto com as lojas montadas, com tudo dentro, e que a prefeitura não liberou o alvará de funcionamento porque a sociedade ao redor daquele shopping reclamou que iria trazer transtornos à circulação de carros, ao trânsito na região. E aí o que fizeram? Esperaram? Organizaram todo o entorno em relação ao shopping, todas as vias de acesso, semáforo, faixas de pedestre, para depois inaugurar o shopping. Por quê? Porque a associação de bairro ficou em cima. Falou, aqui vocês não vão abrir enquanto vocês não organizarem um derredor, o local que está em volta. Gente, você imagina uma loja de shopping fechada por um mês porque não tem sinalização de vias do lado de fora e tudo pronto. Em compensação, tem um outro shopping em São Paulo que não estava nem terminado ainda. Não tinha nem sido rebocado do lado de fora direito. Algumas instalações não estavam nem prontas. Mas o shopping já tinha aberto algumas lojas. Por quê? Porque a população do entorno, ó, estava pouco preocupada com aquela instalação. Então, a pressão da sociedade, ela pode fazer com que aquele local de instalação da empresa, ele se movimente e cresça, ou pode fazer com que ele diminua. Eu tenho um imóvel perto de uma das unidades da Uninove. E normalmente uma das unidades da Uninove traz consigo muito comércio. Então, a sociedade se aproveita. Tem bar, tem estacionamento, tem, sabe, festa de fluxo na sexta-feira. Muito comércio acontecendo porque tem muita gente naquele local. Só que isso também atrapalha? Atrapalha. Quando tem fluxo, ninguém anda na rua.
As pessoas ficam acordadas no final de semana. Por quê? Por causa do barulho do local. Então a sociedade ela precisa exercer ali as suas reivindicações e os seus direitos. Só assim ela consegue efetivamente algumas melhorias. Então tem algumas regiões que a sociedade é mais organizada, vai exigir mais das empresas. E tem regiões que as empresas se instalam e não tem nenhuma cobrança da sociedade. Mas é preciso pensar nisso antes de definir a questão de instalação. Existem outros quesitos que precisam ser observados. Esses são os principais, mas existem outros. Primeiro, a questão dos desastres naturais. Mais uma vez, mais uma semana de muita chuva e mais uma semana que o noticiário trouxe diversas regiões que tiveram alagamento. Pensando aí na região metropolitana de São Paulo. Se eu sei que determinada região tem alagamento, eu vou lá e instalo a minha fábrica ali, eu instalo a minha loja ali? Não, porque eu vou correr o risco de perder tudo naquele local se tivermos enchente. Então eu avalio se naquele local tem desastres naturais. No Brasil, a gente pensa em desastres naturais mais relacionados aí à chuva mesmo. Né? Não temos grandes problemas, a gente não tem terremoto, não tem vulcão. Apesar de ter acontecido, né, alguns abalos por aí, a gente não tem grandes problemas. Mas a gente pode pensar que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, essa semana a gente teve tornados, furacões, nem sei qual é o nome correto para lá, tá? Porque cada região muda o nome, é furacão, tornado, ciclone. Então, tivemos essa semana. Gente, se eu sei que aquela região é sujeita a tornado, furacão, seja lá o que for, ciclone, eu não instalo a minha empresa. Se tem um vulcão ali, eu não vou instalar a minha empresa. Indonésia. Essa semana também tivemos a notícia de que na Indonésia teve um terremoto com risco de tsunami. Alguns anos atrás, no final do ano, um tsunami destruiu a Indonésia. Isso pode acontecer de novo. Então, a gente tem lindos resorts instalados naquele local. Mas vale a pena reconstruir tudo e ter a possibilidade de ter outro desastre natural e varrer totalmente a região? Eu vou avaliar se, por exemplo, um seguro vai cobrir se esse desastre destruir a minha empresa. Então, eu avalio as situações de possíveis desastres naturais, que são incontroláveis pelo homem. Também vou analisar as questões de via de acesso. No Brasil, a nossa matriz de distribuição é rodoviária, ou seja, o transporte é feito por caminhões. A grande quantidade de elementos produzidos no Brasil são transportados por caminhão. Nós temos perda com isso. Se você chegar no Porto de Santos e você avaliar aquela região do Porto de Santos, antigamente eu fazia muita visita técnica ao Porto de Santos, você vê que próximo às linhas férreas e às linhas de acondicionamento dos navios, tem muito feijão no chão, porque vão caindo dos caminhões. Tem muita soja, dependendo, né, da época do ano, que se perde ali também na região. Tem açúcar que se perde, tem muita coisa que se perde porque a nossa matriz de transporte é rodoviária, gente. Muita coisa que se perde. Então eu vou avaliar como é que estão as condições de acesso, rodovias, ruas, se eu vou trabalhar com materiais que chegam através da via férrea, tem pequena quantidade no país, se chega, mais uma vez, também por navios ou por barcos, dependendo da questão fluvial ou marítima. Então, gente, eu avalio tudo isso. Depende muito da minha atuação, por isso que eu comecei falando isso, por isso, tá bom? Também vou avaliar as questões de qualidade de vida na região. Eu tive um grande colega de trabalho que atuava comigo na gráfica, que eu já contei para vocês. Ele era um gerente de impressão flexográfica, um tipo de impressão, e ele foi convidado, isso já faz mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos. Ele foi convidado
A gente trabalhava na região sul de São Paulo, ali no Jabaquara, perto, né, de onde vocês estão, nós estamos. E ele foi convidado para ir para a Bahia, auxiliar na abertura de uma grande empresa na Bahia de impressão flexográfica. Ele ia ser o diretor produtivo, né, relacionado à produção flexográfica. Naquela época, ele foi convidado a trabalhar nessa empresa a ganhar 20 mil reais. Estou falando de 13 anos atrás, mais ou menos. E, além disso, a empresa ia alugar uma casa para ele. Ele podia escolher a casa. Ia comprar um carro para ele utilizar por lá, um carro para a mulher dele utilizar por lá. E assim ele fez. Ele aceitou o emprego, se despediu de nós e foi para lá para alugar a casa, escolheu o carro da mulher. A mulher ficou por aqui ainda por um tempo. E ele definiu lá onde ele ia morar, os móveis, tudo bonitinho. Quando estava tudo certo, a mulher dele foi para lá com o filho pequeno dele. O filho dele não tinha nenhum ano ainda, na época. Feliz da vida, né? Realização profissional. Ia ganhar bem, num local maravilhoso, né? Pensando nas questões de naturais ali na Bahia, Salvador, praias e tudo mais. Além disso, ia fazer aquilo que ele gosta com a família dele do lado. O filho dele começou a ficar doente. Tinha plano de saúde, o mais caro, o pago. Foi em todos os médicos lá e nenhum conseguia descobrir o que o menino tinha. Nada, o menino só piorou. Resumindo, antes de completar um ano de empresa, ele se desligou da empresa, voltou para São Paulo, e para vocês verem a gravidade, como a situação se encontrava, o filho dele chegou aqui no aeroporto de Congonhas e tinha uma ambulância helicóptero esperando o filho dele chegar. O avião pousou, o filho dele foi levado para o helicóptero para ir para um hospital aqui em São Paulo. Estava quase morrendo, sem descobrirem a razão, certo? Ele tinha muitos problemas respiratórios, ele tinha muitos problemas alérgicos, ele tinha várias coisas. Chegou aqui, em São Paulo, passou por especialistas, os especialistas fizeram tratamentos diferentes, né? Não sei quais, o menino ficou curado. O que ele teve que fazer? Bater na porta da empresa onde nós trabalhávamos e falar: será que vocês podem me devolver o emprego aqui para ganhar, 4 vezes menos do que ele ganhava lá? Mas a qualidade de vida interferiu na capacidade da mão de obra, que interfere na atividade produtiva. Então, eu também preciso pensar na qualidade de vida daquela determinada região. E também pensar na questão de custos e incentivos. Gente, a região do ABC, ela é um dos exemplos de custos e incentivos em relação à indústria automobilística. Várias indústrias automobilísticas saíram do ABC, primeiro instalaram-se, tá? Há décadas atrás. E depois começaram a sair por questões de custos e incentivos relacionados a custos de impostos estaduais, a custo de isenção, por exemplo, de CMS, de isenção de IPTU, isenção de SS, incentivos governamentais ou custos governamentais. Então, eu instalo a minha empresa onde eu pago menos para o governo. Isso já aconteceu por diversas vezes, no Brasil muito, e em diversas categorias produtivas. Então, também defino a partir disso, tá bom? Agora que a gente entendeu o contexto, pensando nas questões teóricas, a gente precisa pensar nos métodos. Existem alguns métodos de definição de onde instalar a empresa. O primeiro método, ele é chamado ponderação qualitativa. Por quê? Porque a partir da definição de algumas situações importantes para a minha empresa, de acordo com o meu ramo de atividade, é que eu defino onde instalar. Então, eu trabalho com uma informação qualitativa, transformo essa informação em número
e a partir do número eu decido, tá bom? Então, como é que funciona essa ferramenta? A partir dessa tabelinha que vocês estão vendo aqui. Então, vocês vão, na hora do exercício, montar uma tabelinha que vai ficar muito mais fácil vocês trabalharem. Para essa empresa do exemplo, ela coloca aqui que a mão de obra é um fator importante, que o clima é um fator importante, que a condição de vida é importante, que a condição de transporte é importante, assistência médica, escola, atitude da comunidade, água e energia. Estes são fatores importantes para que essa empresa instale, né, a sua produção. Depois que eu defino esses fatores importantes, que não precisam ser esses fatores estão relacionados ao ramo de atuação, aquilo que a empresa faz, aí eu vou dar peso. O que é dar peso? Para os fatores mais importantes, eu dou uma nota maior. Quanto maior for a nota, assim, mais importante é aquele fator. Então, vamos olhar. Aqui, as notas variaram de 1 até 4. Aqui a gente tem nota 4 e nota 4. Ou seja, para essa empresa, assistência médica é um fator importante, é o mais importante, e a disponibilidade de água também. Aí, professor, uma atividade que tem assistência técnica como algo muito, assistência médica como algo muito importante? Sim, se for uma atuação de alto risco. Estou falando, por exemplo, de grandes construtoras. É uma atuação de alto risco, tá? Então, eu preciso ter disponibilidade de assistência médica. Bom, então aqui foram considerados esses dois fatores como de maior peso, ou seja, de maior importância. Depois a gente teve a questão da mão de obra com 3, transportes com 3 e energia com 3. E assim por diante. Então eu vou dar notas maiores, né, pesos maiores, para fatores mais importantes. Depois eu vou analisar as possíveis localidades. Aqui, 2 locais eram possíveis para instalação, o local A e o local B. Eu posso ter diversos. Aqui foram só 2. Eu dou uma nota de atendimento para aquele fator. Então, imagine que assistência médica e água são esses fatores que têm maior peso, têm maior importância. Eu vou dar uma nota de atendimento nessa localidade. Quanto maior for essa nota, também é melhor o atendimento. Então, vou fazer para cada um dos fatores e vou dando uma nota. Tá aqui. Então, por exemplo, a localidade A atende melhor a questão de mão de obra, porque a nota foi 3, tá? A gente tem aqui as notas maiores vão até 5, tá bom? Na questão clima, a localidade A atende menos, a sua nota foi muito baixa, foi 1. Na condição de vida, a nota foi 3. Então, melhor do que a questão da localidade B. Em transportes, a nota foi 3 também, mas comparando com a localidade B, foi uma nota pior. Localidade B atende a questão de transportes de maneira melhor. E assim por diante. Então, as notas foram dadas para cada uma das localidades. Agora, o que a gente precisa fazer para conseguir utilizar essa tabela e definir qual é o melhor local? Nós precisamos multiplicar o peso vezes a nota da localidade A, peso vezes a nota da localidade B. E assim nós vamos dando, né, essa pontuação para cada um dos itens. Então, 3 vezes 3, 9. Essa vai ser a pontuação desse item para a localidade A. 3 vezes 2, 6. Essa vai ser a pontuação desse item para a localidade B. E assim por diante. Então, tá aqui, gente. Toda a tabela foi preparada. E aqui estão, né, os pesos, notas finais de cada um dos itens. Para a gente finalizar,
Qual é a última coisa que a gente precisa fazer? Fazer a somatória. Eu faço a somatória desse peso X, o último peso, o peso da multiplicação. Tanto para a localidade A, quanto para a localidade B. Aqui, no caso, quem atingiu a maior somatória foi a localidade A. Se ela atingiu a somatória maior, quer dizer que ela atende melhor. Não estou falando que é 100%, não estou falando que é o melhor dos mundos, mas ela atende melhor aquilo que foi definido como importante para a instalação da minha empresa. Então, aqui no caso, eu devo escolher a localidade A para instalar a minha empresa, tá bom? Então, esse é o primeiro método, ponderação qualitativa. Eu atribuo notas para quesitos importantes relacionados à minha atividade, atividade da minha empresa, para a instalação. Vamos à última ferramenta, ao último método que a gente utiliza, né? Pensando aqui em localização e definição. Ele se chama centro de gravidade. E ele vai utilizar esses dois parâmetros internacionais de posicionamento, ou seja, a latitude e a longitude. Ou seja, mais uma vez, as linhas na horizontal e as linhas na vertical que dão o posicionamento global de qualquer instalação. Então, essa é a base. O que usa esse tipo de ferramenta? O seu celular, por exemplo, quando vai dar a sua localização, ele utiliza esses pontos no mapa, tanto na linha horizontal quanto na linha vertical, para definirem a sua localização, tá bom? Bom, vamos continuar e vamos entender um pouquinho melhor. Eu vou apresentar as fórmulas que nós vamos utilizar, mas fiquem tranquilos, essas fórmulas, elas podem ser aplicadas de uma maneira bem mais fácil, que eu vou mostrar para vocês também. Então, quais são as fórmulas? Nós vamos achar Gx e Gy. O que é Gx e Gy? Gx é um posicionamento na linha horizontal. Gy é um posicionamento na linha vertical, tá bom? E a fórmula é somatória de Dix vezes PI vezes CI, mais a somatória de PI vezes CI. Quando a gente vai achar aqui, ó, o posicionamento na vertical, é a somatória de Di vezes PI vezes CI, dividido pela somatória de PI vezes CI. Então, a gente já viu a fórmula. Professora, eu não entendi nada dessa fórmula. Calma, a gente vai entender um pouquinho melhor lá na frente, tá bom? O que é Gx e Gy? Gx e Gy são as coordenadas que nós vamos encontrar para nossa futura instalação. Então, coordenadas futuras. Dix são as coordenadas x existentes no momento. De coordenada y existente no momento. Pi é o custo de transporte, CI o volume transportado. Quando que essa técnica ela é utilizada? Vou dar um exemplo. Lembra quando a gente falou de consumidores e fornecedores e eu quero instalar a minha empresa para conseguir atender tanto a direção e a distância em relação a consumidores e fornecedores? Então eu falo, quero ficar mais perto de todo mundo. Só que eu não sei quando é o mais perto de todo mundo. Como é que eu calculo isso? Então isso é pensando em posições existentes já no momento e eu quero estar relacionado a essa posição. Então, vou lá e vou calcular. Vou dar o exemplo. Vamos lá. Então, tá aqui. A Nutriente S.A. é uma empresa de produtos alimentícios que opera presentemente em 3 pequenas fábricas. Então, hoje, a empresa tem as fábricas no local A,
no local B e no local C. Distribuídas geograficamente, como mostra a seguir. A gente vai ver um gráfico. Um gráfico que vai dar um posicionamento na linha horizontal e um gráfico que vai dar o posicionamento na linha vertical, para cada uma dessas localidades. Essas informações é que são fundamentais para a gente conseguir calcular depois a localização, tá bom? Então tá aqui. Eu tenho uma fábrica que é A, uma fábrica que é B, uma fábrica que é C. E eu quero instalar a minha empresa por aqui, eu só não sei onde que eu vou instalar. Então, vou olhar essas coordenadas. A possui uma coordenada 600, 700. Gente, matematicamente, sempre vai aparecer a coordenada X primeiro, ponto e vírgula, coordenada Y. Sempre. Então, 600 vai estar sempre na linha horizontal, 700 na vertical. Eu venho aqui, ó, 600 está na linha horizontal, 700 na minha linha vertical. A minha linha vertical está aqui, tá bom? Aí eu vou para B. B, na horizontal eu tenho 200, é o meu X. E tenho 500, que é meu Y. Tá aqui. E por último a gente tem C. C, a localidade C, ela tem 400 na horizontal, que é X, e 200 na Y, que é vertical, tá bom? Gente, já fiz esses apontamentos, já sei que isso aconteceu. Agora eu preciso entender um pouquinho melhor para conseguir fazer os cálculos. Então tá aqui. A Nutriente deseja conservar as suas fábricas atuais como ponto de distribuição para mercados adjacentes. Então, ela quer usar as fábricas, as estruturas que ela possui hoje, para distribuir seus produtos. E construir uma nova fábrica com a responsabilidade pela produção total. Então, ela não quer mais ter 3 fábricas espalhadas, ela quer ter uma fábrica só, produzir tudo e distribuir para essas 3 localidades, tá bom? Bom, as produções atuais em toneladas de alimento processadas por ano são as seguintes. A produz 500 toneladas, B produz 1.200, então o consumo na região é esse. E C produz 800 toneladas. Supondo que o custo unitário de transporte para os 3 locais, tanto para a fábrica A, quanto para a fábrica B, quanto para a fábrica C, seja o mesmo. Então, o custo para transportar é o mesmo, tá? Não é diferente, porque às vezes eu posso ter custos diferentes. Aqui no caso não, é o mesmo custo para transportar para esses 3 locais. Determinar a partir desse método de centro de gravidade onde vai ser a instalação da próxima fábrica. Como que nós calculamos? Mais uma vez eu vou falar para vocês montarem uma tabelinha. Então sigam esse modelo que vocês não vão errar, tá bom? A tabelinha ela tem as localidades, então aqui a gente tem A, B e C, eu posso ter D, E, F, várias, tá bom? Posso ter várias. Aqui eu estou trabalhando com as 3, que são as 3 localidades que nós temos hoje das fábricas. Aí nós temos CI, que é volume transportado, temos PI, que é o custo pelo transporte, temos DIX e DI. Isso aqui é coordenada X, isso aqui é coordenada Y. Do quê? Daquilo que a gente tem hoje. Das 3 fábricas que a gente tem hoje. Aí nós vamos calcular DIX vezes PI vezes CI. Depois, DI vezes PI vezes CI. PI vezes CI. Vamos achar as informações e colocar na fórmula. Vocês vão ver que vai ser mais simples. Então, a minha primeira responsabilidade é anotar aqui os volumes transportados. Se nós voltarmos lá no enunciado, a gente vai ver que o volume transportado para A era 500, para B 1.200, para C 800 toneladas. O custo de transporte, ele fala que é o mesmo para qualquer localidade, ele não dá um valor, mas ele fala que é o mesmo. Então, qual é o melhor número para a gente utilizar aqui? 1. Mais fácil, vai facilitar a nossa conta, tá bom? Se ele tivesse dado valores diferentes, eu ia pegar o custo e ia colocar aqui para cada uma das localidades. Agora, a gente vai colocar as coordenadas X. Na horizontal, para A,
B e C. Então, tá aqui, ó. Coordenada horizontal de A é 600, coordenada horizontal de B é 200, coordenada horizontal de C é 400. Lembra, é a primeira que aparece ali apontada na nossa expressão. Agora eu vou pôr as coordenadas Y. Na vertical, a gente tem 700 para A, 500 para B, 200 para C. Pronto. Já coloquei todas as informações na minha tabela, agora é só calcular. O primeiro cálculo que eu vou fazer é de DIX vezes PI vezes CI. Tá aqui, ó. DIX vezes PI vezes CI. Então, no caso de A, eu vou calcular 600 vezes 1 vezes 500. 200 vezes 1 vezes 1.200, 400 vezes 1 vezes 800. Pronto. Tá aqui. O cálculo já está feito e já está apresentado. E eu somo tudo isso, tá bom? Vou fazer a somatória. Agora eu vou calcular DI vezes PI vezes CI, que vai ser 700 vezes 1 vezes 500. Para B, 500 vezes 1 vezes 1.200. Para C, 200 vezes 1 vezes 1.200. Faço o cálculo e faço a somatória, tá aqui. Por último, eu vou calcular PI vezes CI. Como PI vezes CI, o PI é 1, é só copiar, então, o valor de CI. Tá aqui, copiei e fiz a somatória. Pronto, eu já tenho o total de DIX vezes PI vezes CI, de DI vezes PI vezes CI e de PI vezes CI. Agora eu vou colocar na fórmula. Então, a fórmula poderia parecer difícil, mas quando eu preparo aqui a tabelinha, fica muito mais fácil. Então, a gente tem aqui, ó a fórmula. Ó, total de DIX vezes PI vezes CI, dividido pelo total de PI vezes CI. Eu fui lá na tabelinha que a gente acabou de fazer e peguei o total. E fiz a divisão. Pronto. A minha nova coordenada X é 344. É aqui que eu vou colocar a minha empresa na linha horizontal, pensando na minha linha horizontal. Também peguei DI vezes PI vezes CI, a somatória toda deu 1.110.000 e eu vou dividir pelo total de PI vezes CI. Assim, a minha nova coordenada Y é 444. Pronto. Achei as coordenadas. Agora é só analisar dentro já do meu gráfico e descobrir onde vai ser a instalação da minha nova empresa. Tá bom? Então tá aqui, ó. Aqui, na horizontal, 344. Aqui na vertical, 444. Faço o apontamento e cruzamento das linhas, descubro que a minha empresa vai estar aqui. Professora, mas por que ela está tão longe de A? Porque o volume produzido e transportado para A é menor. Então, ela vai estar mais perto de B e de C, porque aqui o volume é maior de transporte. Tá bom? Pensando na localização. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o método de localização e também, né, essas duas fórmulas de calcular. Vocês vão fazer o exercício agora. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver qualquer dúvida, por favor, me chame no chat que eu ajudo vocês. Então, gente, muito obrigada e tchau, tchau.